Não falta muito pouco para o primeiro turno da eleição presidencial, na verdade, para o primeiro turno das eleições, e a divulgação das últimas pesquisas acirra a busca pelo voto útil na reta final. Lula quer o voto útil de quem pretende votar em outros candidatos e Bolsonaro quer o voto daqueles que talvez não vão votar. Tudo para conseguir um segundo turno no caso de Bolsonaro e para encerrar a fatura no primeiro no caso de Lula. Não é uma missão fácil, né, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, passou rápido, né? Tá passando rápido essa eleição, né? O Incrível. tempo da eleição, no fundo, é curto, né? Para discutir tantos problemas que o Brasil tem. Passa, a gente. Nossa, já está chegando, mas é isso. A pesquisa IPEC divulgada ontem mexeu ainda mais com os nervos, tanto na campanha de Jair Bolsonaro, por óbvio, porque ele se mantém em segundo lugar e com uma distância muito grande, que até aumentou um pouquinho, está 16 pontos atrás de Lula, Lula que tem 47%. E também mexeu com os nervos do PT, porque Lula aparece com mais de 50% dos votos válidos, tem 52% dos votos válidos pelo IPEC, mas a gente já comentou aqui, né, Megali, que a alta abstenção entre eleitores de baixa renda pode fazer com que ele perca votos no dia da eleição em proporção maior do que os outros candidatos, o que levaria a enfrentar um segundo turno que todos preveem que pode ser muito duro. Então, há uma busca nos bastidores pelo voto útil, mas isso, ô Megali, o que eu apurei nos bastidores, isso não pode partir explicitamente do PT, porque uma investida de lideranças do partido ou do próprio Lula soaria agressiva e poderia ter um efeito, inclusive, contrário, né? Consolidando o voto em Ciro Gomes e também em Simone Tebet. Então o PT tem que falar em primeiro turno, mas falar de forma ainda sutil, porque se for para o segundo turno vai aparentar que está entrando derrotado no segundo turno, então, mas ao mesmo tempo tem que falar. E há uma tentativa, né, de que esse voto em especial dos eleitores de Ciro Gomes, possa vir de uma forma espontânea. Agora, como espontânea? Espontânea, mas nem tanto, quer dizer, tentar estimular essa espontaneidade, vamos dizer assim. E como isso? Por meio de lideranças e formadores de opinião alinhados historicamente com Ciro Gomes, né, que poderiam influenciar esse movimento, essa onda de alguns eleitores do Ciro já virem para o Lula, eleitores que votariam no Lula no segundo turno, já virem para o Lula no primeiro turno. Então o músico Tico Santa Cruz foi o primeiro a declarar já voto útil em Lula para evitar o segundo turno. Há poucos dias ele já declarou. Caetano Veloso ontem divulgou um vídeo fazendo L, dizendo que adora o Ciro, mas que agora é Lula. Outros artistas estão sendo contratados e estimulados a fazerem isso. Mas eu apurei, Megali, que muitos deles já decidiram por esse voto útil, vamos dizer assim, mas relutam em vir a público para explicitar, para abrir esse voto, justamente porque não querem parecer agressivos, não querem ferir Ciro Gomes, um candidato e um amigo de muitos deles, né? Então, os eleitores de Ciro, o fato é que existe esse movimento e essa tentativa de estimular formadores de opinião a estimularem os eleitores a já fazerem esse voto útil, né? Agora, o fato é que até agora, acho que 11 dias das eleições, nós estamos, né? 11 dias, se não me engano, os eleitores do Ciro têm se mantido firmes com ele. Você vê que na pesquisa do IPEC, Ciro estava com 7% na semana passada, com 7% ele se manteve nessa. Simone Tebet oscilou até positivamente, de 4% para 5%, ou seja, não só manteve os votos dela, como ainda conquistou mais um ponto, né? Então, é essa onda de reta final que o PT espera provocar, que o Ciro quer evitar e que o Bolsonaro tem que frear, né? E até derrubando o Lula. Bolsonaro tem que derrubar o Lula para que o Lula entre não subindo, né? Não subindo no segundo turno, mas entre caindo, se possível. Problemas para o Bolsonaro. Os instrumentos usados pelo presidente até agora, a maioria deles já não tem mais muito o que inventar, né? Na área econômica já se fez o que tinha que se fazer, e na área de propaganda também os instrumentos que ele tem usado não têm funcionado para isso, porque vem pesquisa e sai pesquisa e o petista segue com o mesmo percentual, praticamente, né? Os anúncios que mostravam Antônio Palocci delatando Lula, por exemplo, que eram considerados uma bala de prata, uma bomba atômica a ser usada justamente nessa reta final pela campanha de Bolsonaro, agora não surtiram o efeito desejado pela campanha, né? O uso desses anúncios, inclusive, para a gente finalizar, Megali, o uso desses anúncios muito fortes, né, de ataques muito fortes, dividiu a campanha do presidente Bolsonaro, porque é um dogma das campanhas que quem ataca perde votos, né?
mas uma ala do bolsonarismo insistiu pelo uso, por quê? Justamente porque estamos na reta final, todos os instrumentos teriam que ser tentados, mas até agora não surtiu o efeito desejado. Então, qual seria a outra bala de prata, qual seria outros anúncios? Quer dizer, temos que esperar o que vai ser essa reta final. Também o presidente sendo muito atacado, né? Não está sendo poupado, mas por enquanto as pesquisas aí imexíveis, vamos dizer assim, para usar uma linguagem do nosso antigo ministro do Trabalho, Magri, as pesquisas no mesmo lugar, e elas que vinham dando um pontinho a mais para o Bolsonaro, dando um pontinho a mais agora para o Lula, Megali. Bolsonaro vinha crescendo aos soquinhos, agora está estável e é Lula que vai ganhando pontinho em pontinho nas pesquisas. O Mônica, e aquela estratégia do Bolsonaro humanizado, né, humildão, arrependido dos erros do passado, foi mais ou menos como um projeto que não sai da maquete, né? Durou aquela entrevista que ele deu aos podcasts cristãos. Depois a gente teve a manifestação do Eduardo, no caso da Vera Magalhães, e só. De repente estava lá o presidente de novo falando em 9 dedos, em ladrão barbudo, criticando as urnas e colocando em dúvida a lisura do processo eleitoral em Londres. A coisa voltou ao normal e parece que aquele projeto foi descartado antes mesmo da gente ver se ele funcionaria ou não nas pesquisas, né? Exatamente. Isso daí é uma orientação que a gente já falou várias vezes aqui, essa tentativa de fazer o presidente amenizar sua imagem. Isso é algo que há uma insistência, né, de muitos estrategistas dele, mas a gente vê aí que parece que o presidente não acredita muito nessa linha, né? Ele tenta, mas não é dele, né? Vamos dizer assim, não é verdadeiro. Então aí acaba voltando o Bolsonaro mais espontâneo e o Bolsonaro que a gente, enfim, com o qual a gente se acostumou aí ao longo da vida inteira dele, na verdade, né, Megali? A gente vai falar desses 4 anos, não, ao longo de toda a carreira política dele.